Bom, antes de acionar o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, eu gostaria de dar uma boa noite para ele, que está no front. Estou aqui com o Emanuel Pessoa, nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, e ele está na Polônia, justamente na fronteira entre Ucrânia, Bielorrússia e Polônia. Luiz Kawaguchi, boa noite. Olá, William. Olá, Emanuel. Um grande prazer estar com vocês novamente aqui. Bom, estou exatamente na tríplice fronteira aqui. E eu tenho que admitir que estava com saudade de você aqui para contar para a gente. Eu sei que a sua vida está aí uma correria, né? Você está rodando muito pelo território em conflito. Imagino o que você está vendo. Eu vou te passar a palavra já já, mas antes eu gostaria de solicitar aos senhores que acompanhem comigo o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani. Ele vai fazer um resumo, né, dos principais destaques do confronto entre Rússia e Ucrânia. Boa noite de segunda-feira a toda a nossa audiência. A guerra na Ucrânia, logo mais no dia 24, completará 10 meses de conflito sem nenhuma perspectiva de desfecho para esta guerra que tem modificado o mundo como conhecemos. Hoje, o presidente Vladimir Putin se encontrou com o presidente, também conhecido último ditador da Europa, Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, para discutir estratégicas, principalmente econômicas, de como contornar as sanções ocidentais, principalmente neste momento em que ambos os países se encontram severamente isolados do aspecto econômico, tanto do mercado europeu quanto de outros parceiros ocidentais. Enquanto perguntado pelos repórteres se a Rússia pretenderia absorver ou anexar a Bielorrússia, já que ambos os países são muito próximos e também dividem a história soviética, Putin disse que essa pergunta não cabe e que estão apenas discutindo parcerias estratégicas. Até mesmo no encontro mencionaram bem pouco a Ucrânia diretamente e o conflito. Enquanto isso, o presidente Zelensky e o seu governo reforçam a fronteira norte da Ucrânia com a Bielorrússia, onde, segundo órgãos de inteligência do país, estariam vindo novos ataques logo no começo de 2023, aproveitando aí essa extensa fronteira entre os dois países para a região norte da Ucrânia, principalmente onde está a região metropolitana de Kiev, essa capital já tem sido severamente bombardeada desde o começo da guerra e teve como um dos objetivos dos russos a sua conquista, algo que não aconteceu por conta da forte resistência ucraniana e também as doações expressivas de dinheiro e de armamentos feitas pela OTAN e os parceiros ocidentais. Nós temos que neste momento a Ucrânia continua passando grandes dificuldades no quesito energético, onde milhões de pessoas passam os dias sem energia por muitas horas e também o próprio fornecimento é bastante inconstante, inconsistente. A capital Kiev foi bombardeada mais uma vez através de drones, lembrando que a participação do Irã ainda é bastante contestada. Os órgãos de inteligência ocidentais e ucranianos afirmam que o Irã estaria fornecendo os drones para a Rússia, enquanto ambos os países negam. Casas e também outros complexos residenciais afetados, o que aumenta o número de vítimas civis e dificulta ainda mais o sentimento de segurança das pessoas que buscam cada vez mais mudar da região de Kiev pela falta de energia ou até mesmo sair da Ucrânia em uma nova onda migratória para demais países europeus neste inverno que já é bastante rigoroso na Europa Central, inclusive com temperaturas bastante reduzidas e muita neve. O presidente Zelensky, aproveitando o encontro dos líderes ocidentais, principalmente os países dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Holanda e também a presença de Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido, pediu para que os países enviem novos armamentos e continuem no fornecimento de munições para que a Ucrânia consiga ter uma chance de luta e de resistência durante esses períodos difíceis que virão logo no começo do ano que vem. Continuaremos sempre acompanhando todo o caos geopolítico causado pela guerra na Ucrânia aqui na Europa e passando a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Braga, em Portugal, para a Jovem Pan News. Bom, vamos ao Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, mostrando, né, imagens impressionantes do cenário de destruição que você está encontrando. É algo que assusta a gente, né? Esse poder de destruição da Rússia e justamente nessa parte de logística. É devastador. Eu tenho visto duas realidades principais. Uma delas, eu fui ali à região de Donbass, que é a região do leste do país.
a região que está sendo muito bombardeada nesse momento, porque desde que a Rússia perdeu uma parte do território que ela havia conquistado, na verdade ela perdeu quase 50% do território que ela conquistou desde 24 de fevereiro, ali no nordeste do país, na região de Kharkiv, e no sul, na região de Kherson. Então essas cidades que foram recém-liberadas, elas estão sendo muito bombardeadas, mas a frente leste, a frente do Donbass, é onde a Rússia agora está concentrando seus esforços para tentar avançar. Tem uma cidade que está sendo particularmente bombardeada, que se chama Bakhmut. Eu estive em Bakhmut há uns 10 dias, mais ou menos, e o bombardeio é constante. Você não para de ouvir explosões e disparos de armas pesadas, como metralhadoras, por exemplo. Chega a se tornar um zumbido. Essas explosões, esses tiros, eles se misturam e chega a virar um zumbido que não para o dia inteiro. E você vê prédios partidos ao meio, você vê crateras por tudo quanto é lado e pouquíssimas pessoas na rua. Você só vê as pessoas na rua para buscar lenha para se aquecer, porque não tem energia elétrica, não tem água corrente, então eles buscam lenha e água e mantimentos que são dados aí pelas organizações humanitárias que estão trabalhando na região. O outro cenário são as grandes cidades ucranianas que estão mais longe do combate, como, por exemplo, Kiev, Odessa, Lviv, são cidades maiores. Então, elas estão longe da frente de batalha, mas estão sendo atacadas constantemente pelos drones e pelos mísseis de cruzeiro da Rússia. Eu até não consegui participar aqui do programa nos últimos dias, que eu estava baseado em Odessa, e Odessa foi muito atacada, então a gente no começo não tinha luz, aí acabou a internet também, nem dava para se conectar. Agora eu vim para a Polônia, estou justamente próximo aí da onde o Luca relatou, eu estou a cerca de 500 metros da fronteira com a Bielorrússia aqui. E a gente, na Ucrânia, é uma destruição muito grande, e a gente teme agora que, com uma eventual entrada da Bielorrússia no conflito, esse lado mais ocidental da Ucrânia também acabe sofrendo. Eu gostaria até de convidar o telespectador, o William mencionou as redes sociais, eu estou lá no Instagram como @KawaRepórter, K-A-W-A Repórter, tenho colocado aí um pouco dos bastidores dessa cobertura. Você falou sobre essa tensão na Bielorrússia, antes passava lá para o Manuel, vem a provocação, na verdade isso sempre aconteceu, né? Assim, só o ucraniano, ele não pensa em entrar na Bielorrússia apesar da proximidade, não pensa em visitar a Bielorrússia, não tem esse tipo de comportamento, né? Isso nem o ucraniano, nem o polonês. Eu estou numa cidade que se chama Włodawia, exatamente a tríplice fronteira ali entre os países, e você não tem um fluxo de pessoas indo e voltando. Você já tinha, antes da guerra, uma tensão muito grande com a Polônia, porque o ditador Lukashenko, ele incentivava pessoas do Oriente Médio a passarem pela Bielorrússia e entrarem na Europa pela fronteira da Polônia. Então, essa fronteira que eu estou é extremamente militarizada. Você também tem o mesmo problema ali na questão um problema semelhante na Ucrânia com a Bielorrússia. Eles são praticamente inimigos mortais agora a partir do início da guerra. Você não tem um fluxo de pessoas. Eu estava conversando aqui com moradores dessa cidade polonesa onde eu estou, e eles, há alguns dias atrás, ficaram muito assustados porque a Ucrânia dinamitou todas as pontes. Tem um rio que em parte do território separa a Bielorrússia da Ucrânia, e ele era ligado, os dois países eram ligados por diversas pontes. E eles começaram a dinamitar essas pontes. Quando a ponte perto da fronteira foi dinamitada, aqui tremeu todas as casas do lado polonês, até acharam que seria um novo míssil que teria sido disparado aqui e caído no território polonês, mas não foi isso. Foram os ucranianos destruindo as pontes
entre a Bielorrússia e a Ucrânia para dificultar que as tropas russas e as tropas bielorrussas cruzem a fronteira para fazer novos ataques. Bom, Emanuel Pessoa com a palavra. Algo hoje interessante, eu cheguei a conhecer, fui para um casamento em 2017 em Minsk, na Bielorrússia, né? E uma coisa que me chocou muito é que a cidade ela foi reconstruída de uma maneira muito estranha, porque como os nazistas fizeram da cidade terra arrasada, os quarteirões tinham mais ou menos 500 metros por 500 metros e os prédios todos eram caixotões, né? Aquela arquitetura soviética de construir rápido e encaixar um monte de gente. Então dava para perceber que, diferentemente do que se via em fotos em relação à Polônia, mesmo ela tendo sofrido muita influência soviética, são estilos diferentes. Isso daí é uma coisa que você deve verificar também no dia a dia e também o temperamento das pessoas. Como é que elas se relacionam na guerra? Não é complicado. As pessoas praticamente não têm contato. Apesar de ter uma fronteira, essa fronteira ser aberta, os poloneses eles cruzam para o lado bielorrusso com alguns objetivos não muito nobres, que seriam comprar cigarros e gasolina muito mais barata do que na União Europeia. Então eles vão por esse motivo, mas não vão lá muito passear. É isso que as pessoas têm me falado. A arquitetura, sim, é muito diferente, e até porque a Polônia passa desde o fim da União Soviética, ela passa por um processo muito intenso de dessovietização, ou seja, a Polônia não fez parte da União Soviética porque ela queria, ela foi obrigada, ela foi conquistada primeiro pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e depois pelos soviéticos. Ela nunca quis fazer parte da União Soviética. E agora, em dias atuais, até quando ela foi invadida primeiro pelos nazistas e depois pelos soviéticos, e ela não recebeu o apoio dos seus grandes aliados, que eram a França e a Grã-Bretanha. Então, ela, apesar de ser um membro da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental hoje em dia, ela não tem muita certeza que, se fosse atacada pela Rússia, se receberia ajuda aí de Inglaterra, França e Estados Unidos. Por isso é o país que mais vem se armando na Europa. Eles têm tanques moderníssimos, eles têm tanques de última geração, que foram feitos lá nos Estados Unidos, os Abrams de geração 3, eles têm os F-35, eles compraram F-35, que são os aviões mais avançados que existem atualmente. Eles gastam cerca de 3% do seu produto interno bruto em defesa, e não é uma coisa de agora, isso já vem há anos. Por quê? Porque eles já foram abandonados pelos seus aliados no passado e eles temem que isso possa acontecer de novo. Quanto à arquitetura, acho que você colocou perfeitamente, aqueles caixotes, né? Eu particularmente, eu acho horroroso aquilo ali, mas os poloneses também, tudo que eles conseguem dessovietizar, eles fazem. Tudo que parece com aquela cultura soviética, eles acabam, inclusive, estão destruindo monumentos ultimamente, desde que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Bom, Kawaguchi, a indústria bélica conseguiu abastecer os exércitos com munições? Porque a gente vinha falando sobre essa escassez de um lado e do outro, né? Mas a gente teve um reforço nesse tipo de insumo? Eu acho que a gente está vendo uma corrida armamentista global. Ela já existia desde 2018, quando começou aquela guerra econômica entre a China e os Estados Unidos, sob o governo Trump. Então você já teve aí, naquela época a China já foi identificada como um grande rival americano, e você começou a ter uma guerra, uma corrida armamentista global. Pela primeira vez, aí, em vez de reduzir os estoques de armas nucleares, esses estoques de armas nucleares começaram a aumentar novamente desde 2018. E esse ano, com a invasão da Ucrânia, isso aumentou absurdamente, está aumentando. Um exemplo que se usa bastante são as granadas de artilharia, ou seja, bala de canhão, para falar numa linguagem mais popular. A Ucrânia está usando aí entre 5 mil, cerca de 5 a 7 mil balas de canhão por dia nessa campanha. Só que os Estados Unidos eles só conseguem
produzir 15 mil por mês. Então eles vão falar, o estoque que existe vai acabar rapidamente. Então há uma mobilização, estão sendo feitos contratos bilionários nos Estados Unidos para aumentar a capacidade de produção de armas. Você tem também isso acontecendo em outros países, na própria Rússia, enquanto você tem a Ucrânia lançando de 5 a 7 mil granadas de artilharia por dia, você tem a Rússia lançando 20 mil granadas de artilharia, tanto que eles já compraram granadas de artilharia da Coreia do Norte, eles compram drones, eles compram mísseis do Irã, porque os estoques deles não são infinitos, né? São muito grandes, mas não são infinitos. Então você vê todos os países correndo para se rearmar. O premier britânico, Rishi Sunak, ele esteve na conferência lá nos países bálticos, uma conferência que tratava sobre forças especiais, militares, e ele prometeu enviar mais de 300 milhões de dólares para a Ucrânia só em granadas de artilharia no próximo ano. Ele não quer que faltem granadas de artilharia para a Ucrânia continuar combatendo a Rússia. Então a gente vê todas as nações voltando a se preocupar com essa questão militar, nações da União Europeia que não investiam quase nada em equipamentos militares, porque sempre pensavam, os Estados Unidos vai proteger a gente, não tem problema, vamos gastar em outras coisas. Agora não, eles viram que só para suprir a Ucrânia a indústria americana está tendo que se reinventar, então a indústria bélica europeia também volta a se reaquecer e a gente vê uma nova corrida armamentista global, dessa vez bem acelerada. Emanuel. Guti, é interessante quando a gente fala nisso, a maioria das pessoas não presta atenção porque a gente tem que seguir o dinheiro, tá? Os americanos já podiam sim ter posto uma pressão diferente econômica, financeira na Rússia para ter encerrado a guerra, já podiam ter feito um encontro bilateral entre o Joe Biden e o Vladimir Putin, mas não fizeram porque estão lucrando muito dinheiro com a exportação de armamentos. E quando você fala, a União Europeia está em corrida armamentista, opa, a Alemanha praticamente não tem indústria bélica, a França tem até, mas não é muita. Então, todos esses 300 bilhões de euros que a Alemanha os 300 bilhões de euros que o Japão vai colocar, os 300 de dólares que o Japão vai colocar, e os 300 bilhões de euros que a Alemanha vai colocar onde? Em empresas americanas, filiais de empresa americana, importação de maquinário pesado dos Estados Unidos. Essa guerra está se provando um excelente negócio financeiro para o complexo militar e industrial norte-americano e é por isso que ela se prolonga. Guti. É verdade, eu concordo. A guerra, a indústria da guerra, ela se retroalimenta, ela movimenta muito dinheiro. Ela coloca dinheiro na economia dos países que não estão participando diretamente. A Ucrânia está sendo devastada e está com PIB negativo, mas países que não estão participando diretamente, como os Estados Unidos, de fato estão tendo uma injeção de dinheiro público na sua economia fenomenal. E isso acaba girando não só a economia na indústria bélica, mas toda a indústria logística, toda a indústria que fica em volta da indústria bélica, ela ganha com isso. A economia, isso gera dinheiro. É uma forma muito cruel de se gerar dinheiro, mas ela gera dinheiro. Por exemplo, a Alemanha, concordo contigo, quando começou a guerra, o comandante militar alemão falou, olha, lamentavelmente as nossas forças armadas não teriam condições de apoiar ou participar de uma guerra dessa, porque elas são muito pequenas, nós não investimos durante muito tempo. Existiu a Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial, gerou aí uma cultura de não se investir em armas, mas não significa que os alemães não saibam mais fazer armas. A gente viu recentemente as baterias antiaéreas Iris-T serem enviadas para a Ucrânia. Era um tipo de armas que ninguém sabia que existia e os alemães estavam fazendo praticamente secretamente. Então deve ter muita coisa ainda. A indústria bélica alemã está longe de ter morrido, tem muita arma ainda que eles fazem que a gente nem conhece. E agora, só que eles não fazem em volume, né? Eles têm a tecnologia, não fazem em volume. Imagino que agora eles comecem a produzir volumes maiores dessas armas.
Bom, eu queria aproveitar a tua participação, você que é um cara que vem acompanhando essa área militar. O Brasil começou a operar os Gripens, né, que era uma grande expectativa por parte da FAB. Você consegue trazer para a gente, no cenário da América Latina, como a presença dos Gripens muda a geopolítica? Na verdade, se a gente pensar nos Gripens, a gente tinha aviões de caça que vinham sendo usados no Brasil, mas eram aviões da época da Guerra do Vietnã. Eles não... a gente não pode dizer que eles não teriam chance contra os aviões modernos, porque eles têm. A gente viu na Ucrânia aviões aí praticamente bem antigos que conseguiram derrotar aviões moderníssimos da Rússia. Por quê? Porque eles voavam praticamente aí alguns metros acima das rodovias, não eram pegos pelos radares e com táticas bastante inovadoras conseguiram destruir aviões de alta tecnologia. Então não dá para a gente menosprezar. Mas os Gripens, eles chegam com dois objetivos. O primeiro objetivo aí é a defesa antiaérea contra outros aviões de caça, por exemplo. Você tem aviões de caça em nações vizinhas, não que vai acontecer uma guerra do Brasil contra as nações vizinhas, mas você tem que ter esses aviões com uma espécie de dissuasão para que outras nações não queiram te invadir. Só que a gente lembra que o Brasil, ele praticamente não tem nenhuma defesa antiaérea. Ele ficou anos sem ter só defesa antiaérea a curtíssima distância, que são os chamados Gepard, que são blindados de fabricação alemã, que inclusive estão sendo usados na guerra da Ucrânia, e eles eram usados para proteger centros de comando e controle, proteger partes do exército que seriam vulneráveis a ataques aéreos. Mas antes de chegar aos Gripens, você não tinha nem a força aérea para proteger as forças terrestres, as forças navais, de ataques de outras aeronaves. Mas essa proteção com os Gripens, ela é limitada, porque você protege o país contra outras aeronaves, mas eles não são a arma ideal para você proteger, por exemplo, contra um míssil. Não existe no Brasil equipamento militar que possa proteger o Brasil contra mísseis, por exemplo. Já tem um tempo que o Brasil tenta desenvolver contra-baterias, tenta desenvolver essa tecnologia aqui dentro, mas anda muito devagar. O Brasil é altamente vulnerável ao que a gente vê na guerra moderna, essas chuvas de mísseis que têm acontecido contra a Ucrânia, por exemplo. Eu conversei, inclusive, os Gripens, eles são feitos por uma empresa sueca. Ele esteve o ministro da Defesa sueco esteve na Ucrânia, e eu falei, porque os Gripens, eles foram enviados para o Brasil, eles têm uma característica muito interessante. Eles não precisam de aeroportos muito grandes para operar. Então você pode, no Brasil, por exemplo, escondê-lo até dentro da mata. Você tem inúmeras dessas pistas de terra, que você não precisa ter uma pista asfaltada, você bota o Gripen lá escondidinho, ele decola numa pista pequena e consegue operar e depois sumir de novo do radar do inimigo. Falei, isso seria uma coisa interessante para os ucranianos também. Vocês estão enviando Gripens para a Ucrânia? Ele falou, não, por enquanto não, seria interessante, é um bom avião, mas não tem nenhum acordo para enviar para a Ucrânia, por exemplo. Então essa é para o Brasil, que tem uma força aérea muito pequena, é interessante a gente ter esse tipo de avião Gripen, que ele não precisa de um aeroporto gigantesco. O aeroporto é a primeira coisa que é bombardeada numa guerra. Se acontecesse, infelizmente, do Brasil entrar numa guerra, poderia se usar uma estratégia semelhante ao que a Ucrânia fez, que ela dispersa rapidamente os seus aviões e esconde em pequenas pistas de pouso, e eles, de repente, aparecem de surpresa para atacar o inimigo e voltam para os seus esconderijos. O Gripen é uma arma ideal para se fazer isso. Luiz Kawaguchi, ele que é o nosso correspondente, está na Polônia, na tríplice fronteira entre Bielorrússia, Polônia e Ucrânia. Agradeço a sua gentileza e a participação aqui no Especial Guerra dentro do Fast News. Bom descanso para você, bom trabalho aí, Kawaguchi. Até logo.